Seja bem-vindo, bem-vinda ao nosso curso de Doutrina da Igreja e Eclesiologia. Hoje é a nossa última aula dessa série, número 28, são 28 aulas. E hoje nós vamos terminar falando os 9 princípios fundamentais para uma igreja ser saudável, ser uma boa igreja. E eu vou comentar algumas coisas a mais que eu já comentei no passado, além do que eu já falei deste assunto no passado, nesta mesma série em aulas passadas. E vou falar um pouco mais como que aqui na IBCL a gente vive esses 9 princípios. Os 9 princípios para uma igreja saudável são também chamados princípios batistas. Então, princípios batistas. Esse nome, ele é dado porque as igrejas batistas, elas, principalmente as mais antigas, que tiveram que se firmar como batistas, num mundo em que existiam outras denominações, e tinham que dizer o que a igreja batista era distinta das demais denominações. A igreja batista, as igrejas batistas passaram a mostrar o que nelas as fazia distintas. Então, esses princípios são chamados até hoje princípios batistas. Talvez uma igreja presbiteriana tenha princípios presbiterianos, uma assembleia tenha princípios da assembleia e assim por diante. Mas nenhuma dessas denominações teve o seu conjunto de princípios distintivos tão bem caracterizado, tão bem firmado, tão bem registrado, vamos dizer assim, como os princípios batistas. Nas igrejas batistas, de uma maneira geral, principalmente as mais antigas, há uma clara explicitação e estudo e ensino destes princípios. E por que isso? Porque, de certa forma, as igrejas batistas, elas não querem ser, não se estabelecem apenas como mais uma denominação, entre várias denominações. Não é uma questão de orgulho necessariamente, nem de bairrismo, não é isso. É uma questão de identidade, é apenas isso. O que é uma igreja batista? Né? Essa é a pergunta que a gente já trabalhou, inclusive, em aulas passadas. Esta pergunta forçou, né, vamos dizer assim, a definição e a defesa desses princípios muito claramente. A ideia é que esses princípios seguidos farão da igreja local ser uma igreja correta, saudável, ortodoxa na fé, protegida contra heresias e erros de toda espécie. A ideia é que a igreja, ela é tão ameaçada de corrupções, de escândalos, de heresias, de desvios doutrinários, de erros, que se a gente não tiver uma proteção, um sistema imunológico muito forte, muito bem feito, vai ser impossível a gente não se corromper de alguma forma. E não é corrupção apenas financeira que eu estou falando, é corrupção doutrinária, de comportamento, não seremos baluartes da verdade, aceitaremos dentro de nós mentiras religiosas e vamos conviver com elas, até ensiná-las. Então, a ideia é que as igrejas batistas seriam, e as igrejas do tipo batistas, mesmo que não tenham o adjetivo batista no nome, pode ser até uma Assembleia de Deus, por exemplo, pode ser uma comunidade, pode ser uma igreja até dentro de uma denominação, mas se ela estiver seguindo esses princípios, ela está com o melhor sistema imunológico possível contra qualquer ameaça de corrupção doutrinária, de relacionamentos e comportamental. O primeiro princípio, né, então, na verdade, eu aqui estou também usando o nome princípios para uma igreja saudável, para uma igreja local,
É importante dizer aqui que a gente está frisando sempre a igreja local ser saudável. E saudável que significa uma igreja correta dentro da palavra de Deus, em ensino e em procedimento. Então, o primeiro princípio, o princípio número 1, é que Jesus Cristo é o único Senhor da igreja. Jesus Cristo. Alguém vai dizer, mas isso é tão óbvio, tão verdadeiro. Mas nós temos que analisar se é tão óbvio e verdadeiro assim. Jesus Cristo é o único Senhor da igreja. Vamos ver a base bíblica antes? Efésios 4, 15 e 16. Então você lê na sua Bíblia assim. Mas seguindo a verdade em amor, Paulo falando à igreja de Éfeso, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Cristo é a cabeça da igreja. De quem? De quem Cristo? Todo o corpo, a igreja, os membros da igreja local, bem ajustados e consolidados pelo auxílio de toda a junta, ou seja, de todas as pessoas da igreja local, segundo a justa cooperação de cada parte, de cada membro da igreja local, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor, a edificação da igreja local. Então aqui Paulo compara a igreja com um corpo, né? A igreja com um corpo humano, onde Cristo é o cabeça. E a igreja é o seu corpo. E a igreja, então, para Paulo, é o corpo de Cristo. Esse entendimento de que a igreja é o corpo de Cristo é paulino, é de Paulo. Paulo que recebeu essa revelação. É claro que alguém vai dizer que isso já está embutido no ensino de Jesus, realmente está. Por exemplo, em João 15, quando Jesus fala, eu sou a videira verdadeira, meu pai é agricultor, e vós sois os ramos, ele já estava dizendo que ele é um corpo, né? Porque a videira é um corpo, né? Uma planta é um corpo, ela tem um corpo. E já está embutido no ensino de Jesus essa ideia de que ele e nós, ele e a igreja, ele e nós que cremos nele, formamos um corpo, uma unidade só. Mas Paulo ele teve essa revelação, vamos dizer, mais detalhada e desenvolveu ela mais. Aqui em 1 Coríntios ele também desenvolve bastante essa ideia, e em outros textos dele, de que a igreja é um corpo mesmo, um corpo, onde a cabeça é Cristo. Ou seja, quem comanda esse corpo é Cristo. E mais, é uma cabeça só. Não são duas cabeças. Como alguém já disse, um corpo com duas cabeças é um monstro. E a igreja não é um monstro. A igreja tem uma cabeça só. Daí a gente frisar a unicidade de Cristo como Senhor da igreja. Isto é algo muito forte. Algo muito forte. E aqui eu vou falar com você sobre modos da igreja ser governada. Como uma igreja local pode ser governada. Uma igreja local pode ser governada basicamente de 3 modos. Então, o governo da igreja local. A igreja local é a igreja que tem um endereço, que tem um rol de membros, que tem as pessoas que fazem parte dela, que é bem identificada, que tem ali um conjunto de pastores que cuidam dela, os seus líderes, diáconos, ministérios, atividades. É uma igreja bem definida. Ela tem 3 formas de ser governada essencialmente. Tem a forma... Eu vou colocar aqui, essa ordem aqui será apenas uma ordem didática, não é uma ordem histórica, não é uma ordem de importância ou de acerto, ortodoxia, não, é só uma ordem didática. A igreja tem a forma congregacional de ser governada, a forma presbiterial de ser governada e a forma episcopal de ser governada. São as 3 formas puras. O que é uma igreja com governo congregacional?
é uma igreja em que todas as decisões dela, praticamente todas as decisões dela, são tomadas em conjunto com todos os membros. Então, haveria, por exemplo, uma reunião mensal, em que todos os membros arrolados no hall de membros vêm, o presidente da igreja, ele apresenta, ou quem estiver presidindo a igreja no momento, se o pastor está viajando ou está impossibilitado, alguém que o substitua, o presidente daquela reunião apresenta os assuntos. Olha, nós precisamos decidir se a gente vai trocar as cadeiras da igreja ou não, ou se a gente vai mandar consertar ou não, tem aqui tais orçamentos, nós precisamos decidir em quem a gente vai fazer, nós precisamos decidir como é que a gente faz com aquele irmão que foi pego aí num processo de falcatrua numa empresa, ele está ali com processo nas costas, foi preso. A gente vai fazer o que com isso? Vamos deixar quieto, vamos fazer uma disciplina, vamos excluir do rol de membros, o que a gente vai fazer? Ou então já vem até com uma proposta de exclusão, por exemplo, vamos excluí-lo do rol de membros, porque ele é impenitente, a gente já conversou com ele não aceitou, disse que vai continuar fazendo isso, por exemplo. Vai decidir coisas do tipo, se a gente vai ter o culto começando tal hora ou outra hora, ou seja, todos os assuntos razoavelmente importantes vêm para ser decidido no conjunto de todos os membros. É como se fosse mesmo uma democracia pura, né? Como na Grécia, durante um pequeno tempo, em Atenas, existiu a democracia pura, teoricamente, se bem que os historiadores dizem que nunca houve democracia pura. É uma ficção, né? A Grécia, Atenas, tentou, mas quem decidia mesmo numa cidade de milhares de habitantes era um grupo pequeno de algumas dezenas de pessoas, que chamavam isso de democracia, mas não era, porque não era todos os habitantes que decidiam, o voto era de um grupo pequeno, menor, bem menor do que a população toda, que era uma espécie de representantes da população, então não era exatamente uma democracia. Na verdade, raramente você encontra uma democracia pura, e do ponto de vista de governo humano, né, vamos falar da igreja agora. Teoricamente, o governo congregacional seria isso. Por isso fala congregacional. A congregação de todos os membros se ajuntam e votam. E a maioria vence. Seja qual for a decisão, é a maioria que determina. 50% mais um. Um estatuto pode até prever que tem algumas votações que tem que ser 3/4 mais um, 75% mais um, 80% mais um. Aí o estatuto da igreja pode definir isso. Mas, de qualquer forma, é o conjunto de todos os membros que decidem por voto. Várias igrejas batistas preconizam que deveria ser assim o governo da igreja. Em algumas edições dos princípios batistas, você vai encontrar dizendo que é assim que a igreja deve ser governada. E algumas igrejas batistas tentam fazer o governo da igreja ser assim. Já vivi numa igreja batista assim. É muito difícil, porque você tem desde assuntos corriqueiros, por exemplo, se a gente vai consertar as cadeiras ou não, simples de decidir, razoavelmente simples, até assuntos delicadíssimos, como exclusão de membro. Muito difícil. Por isso, você mistura assuntos banais com assuntos muito sensíveis e importantes, numa mesma reunião. Se tiver um visitante, naquele momento da igreja, participando disso, ele vai ver, por exemplo, debate entre membros da igreja, um discordando do outro, às vezes até exaltados, vai ser um escândalo. Outro problema, você tem ali votando pessoas muito maduras, muito experientes, com vasto conhecimento da palavra, com uma vida santificada, com muita experiência de igreja, e outros que não têm nenhuma experiência, quase nenhuma, converteram-se há pouco tempo, não têm vida com Deus direito, não conhecem a palavra, e o voto é um e um, tem o mesmo peso. Nem sempre a maioria está certa. Nem sempre 99% está certo. Pode ser que 99% esteja errado. Só 1% está certo. Não é verdade que a maioria está sempre certa. Não é verdade. Não é verdade. E era muito difícil. Era, na verdade, um suplício. Essas reuniões chamadas sessões da igreja, assembleias da igreja. É um suplício. A tentativa de viver um governo congregacional puro. Depois eu vou fazer um alinhavamento de tudo. Tenha paciência que eu vou chegar lá. Estou construindo uma ideia, acompanha comigo. O governo presbiterial é o governo em que
de alguma forma, a igreja estabelece alguns líderes, seriam os presbíteros, né? Por isso o nome presbiterial. E esses presbíteros, que são líderes da igreja, eles passam a governar a igreja e só chamam a igreja numa assembleia quando o assunto é necessário. Por exemplo, vender o imóvel, ou comprar o imóvel, ou mudar o nome da igreja e coisas assim. Se desvincular de uma denominação e coisas assim. No mais, se não forem assuntos muito sérios, são os presbíteros ou esses líderes que decidem pela igreja. É um sistema representativo. Pode-se incluir os diáconos também, normalmente se inclui os diáconos também. Algumas decisões é o conjunto presbíteros e diáconos, outras só presbíteros, outras só diáconos. Depende do escopo do problema. E isso é um sistema representativo. E igrejas presbiterianas, por exemplo, adotam esse modelo. Por isso que elas se chamam presbiterianas, porque elas têm governo presbiterial. E seria isso. Eu estou falando aqui a grosso modo, de maneira geral, para a gente pegar nas ideias principais, depois a gente volta alinhavando. E as igrejas de governo episcopal são aquelas que têm bispos. Que têm bispos que são supervisores. Então, a igreja local, ela é governada por alguma estrutura fora dela. É um homem que chama bispo, que comanda aquela igreja local, ou é uma outra igreja que comanda aquela igreja. E aí se tem uma hierarquia de bispos que vão um governando sobre o outro, uma espécie quase de hierarquia militar. A Igreja Católica é assim, a Igreja Católica é de governo episcopal. Igrejas modernas, do tipo neopentecostais, do tipo Universal do Reino de Deus, Igreja da Graça, Mundial, e outras, Sara Nossa Terra, e outras são episcopais. Elas renasceram em Cristo, e outras são episcopais, várias. A tendência de praticamente todas as igrejas neopentecostais no Brasil, mais famosas, eu não estou me lembrando de nenhuma que não seja episcopal. Todas elas são nessa forma de bispos. E aí nós devemos fazer uma ressalva, que alguém vai pensar assim, mas então o correto não seria episcopal, porque na Bíblia fala de bispos? Não. Bispos na Bíblia não é a mesma coisa que bispos no sistema episcopal. No sistema episcopal, bispo, um bispo, ou arcebispo, ou um título semelhante, como apóstolo ou missionário, ele está acima do pastor. Pastor também é chamado presbítero. Presbítero. Então, o bispo é superior, o bispo da ordem. É igual aqui o oficial hierárquico superior no exército ou na polícia dando ordem para o inferior. Cumpra-se. Cumpra-se. E o pastor está sobre a igreja local. Igreja local. Em cima desse bispo aqui pode ter um outro bispo, que pode ter um outro bispo, até chegar no bispo máximo, vamos dizer assim, que pode, na Igreja Católica tem o título de papa, depois lá é cardeal, né? Arcebispo, bispo metropolitano, bispo diocesano, aí tem toda a hierarquia lá, católica, que é um sobre o outro, que sobre o outro, que sobre o outro, que sobre o outro, igual o sargento, o soldado, o cabo, o sargento, o tenente, o capitão, o major, o tenente-coronel, o coronel da Polícia Militar, por exemplo. E é assim, esse dá ordem para esse, que bate continência e não questiona, que dá ordem para esse, que bate continência e não questiona, que dá ordem para esse, que bate continência e não questiona, que dá ordem para esse, que bate continência e não questiona. Não há questionamento, não há conversa. O bispo mandou, obedeça. Não, mas ele está contra a Bíblia. Não importa, obedeça. Mesmo contra a Bíblia. O pessoal da igreja episcopal, quando me ouvir falar isso, vai falar assim, não, ele está exagerado, não é bem assim não, se tiver contra a Bíblia você não precisa obedecer. Precisa sim, você sabe que precisa. Desafie um bispo para você ver. Desafie um bispo. A não ser que o bispo ele mesmo peque, esteja lá, pecado sexual, imoralidade sexual, apareceu um escândalo de desvio de dinheiro, a coisa ficou pública, coisas muito graves. Se não tiver isso,
ele vai mandar e os de baixo vão obedecer. E se desobedecer, é rebelde e vai ser punido e até excluído, mandado embora. Como se fosse patrão e empregado mesmo. Na prática é assim. Aqueles que dizem que não é, ou não sabem, não têm experiência em igrejas episcopais, ou estão tentando enganar você. Tentando dourar a pílula, tentando florear uma coisa que não é verdade. Na verdade mesmo, o bastidor é bater continência e não questione. Cumpra, obedeça e ponto final. Se você não concorda, saia da igreja. É por aí. Então, esse é o governo episcopal. Na Bíblia, bispo, vamos falar da Bíblia agora, vou fazer do lado de cá. Na Bíblia, bispo, é igual pastor. Bispo é igual presbítero, mais exatamente. Na Bíblia, bispo e presbítero, que a gente chama de pastor hoje, é exatamente a mesma coisa. É um sinônimo, é um outro nome. Esse aqui enfatiza a função, esse aqui enfatiza a maturidade. Presbítero significa aquele que é ancião, né, que é velho, por isso maduro, experiente, e bispo significa o supervisor, episcopos, supervisor, aquele que está supervisionando, que é a função do presbítero, do pastor. Então, aqui enfatiza a função e aqui enfatiza a maturidade, ou seja, um pastor tem que ser tanto um supervisor, tem que estar sabendo das coisas, quanto tem que ser uma pessoa madura na fé. Então, na Bíblia, é a mesma coisa. Então, o pessoal que inventou o governo episcopal adulterou esse significado bíblico de bispo e presbítero, colocando o bispo maior que o presbítero ou maior que o pastor. Isso não existe na Bíblia. Não existe na Bíblia. Não existe na Bíblia. Então, esse é um erro, né? Aqui, a gente pode igualar aqui a pastor. Tá ok? Pastor. Então, na Bíblia, bispo e presbítero é a mesma coisa, que é o que chama de pastor. Também na Bíblia, o pastor é um dos 5 ministérios que são dons de Cristo à igreja. Então, na Bíblia, pastor é um dos ministérios. Um dos ministérios. Então, enquanto na Bíblia você tem 2 ofícios, a igreja tem 2 ofícios, 2 cargos, vamos dizer assim, eu vou chamar de ofícios, que é o bispo, o presbítero e o diácono, e só tem esses 2 e mais ninguém na Bíblia. Ou seja, os que governam a igreja são ou bispos, presbíteros, que é a mesma coisa, ou diáconos. Esse aqui mais na área material, assistência social, esse aqui mais na área espiritual. Você tem ministérios. Ministérios, deixa eu colocar aqui de outra forma. Você tem ministérios. Então você tem aqui o bispo presbítero, você tem aqui o diácono, e você tem os ministérios, os 5 ministérios. Apóstolo, lá de Efésios, capítulo 4 também. Apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre. Então, veja o caso de Estevão. Estevão era diácono da igreja de Jerusalém, era diácono. Mas era um diácono, né? Vamos colocar aqui na forma de uma tabela. Era um diácono evangelista. Você vê que ele pregava o evangelho, era um grande evangelista. E era diácono. Então você tem, por exemplo, o exemplo de diácono evangelista Estevão. Um diácono evangelista. Você pode ter, né? Você pode ter, Paulo disse que ele mesmo era um presbítero, né? Então Paulo era um presbítero apóstolo. Presbítero apóstolo. Você pode ter um diácono apóstolo? Não é impossível, mas não é comum. Não é comum, porque o apóstolo ele tem que ter uma grande capacidade de ministrar nos outros 4 dons ministeriais. Então, um diácono que está mais ocupado com as questões naturais e materiais, não vai ter tanto tempo para se dedicar à oração e ao ministério da palavra,
quanto os presbíteros. Então, ele dificilmente vai conseguir ser um apóstolo, mas não é proibido. O apóstolo é aquele que funda igrejas. É o que a gente chama hoje de missionário. Estevão poderia fundar uma igreja, mesmo sendo diácono. E talvez tenha havido diáconos que fundaram igrejas. E que até hoje fundam. E você tem, talvez, ali, quem? Timóteo. Timóteo era um pastor. Tinha um coração de pastor. E era presbítero. Paulo chama ele de presbítero. Você pode ter um mestre, não estou me lembrando agora, mas você pode ter uma pessoa que é um presbítero e não é pastor, é mestre. O que é um pastor nesses 5 ministérios? É uma pessoa que cria aliança entre as pessoas e Deus e as pessoas e as pessoas. Então, o pastor é uma pessoa que tem o dom, o carisma de estar ali ajuntando pessoas, criando alianças, formando comunhão, levando as pessoas a ter comunhão com Deus, ter pessoas a ter comunhão uma com a outra. O mestre é o que ensina a palavra, o evangelista é o que prega o evangelho, que tem esse dom. O profeta é aquele que anuncia, né, a palavra de Deus com ousadia. O apóstolo aqui é o fundador de igreja, e ele tem que ser um pouco profeta, um pouco evangelista, um pouco pastor e um pouco mestre, porque no começo ele é tudo isso, né, porque ele fundou uma igreja, ele começou, ele tem que ser um pouco profeta, um pouco evangelista, um pouco pastor e um pouco mestre. Paulo era tudo isso aqui. Você pode ter um profeta que é presbítero ou que é diácono. Você pode ter um profeta que é diácono da igreja ou presbítero da igreja. Então, você pode ter um apóstolo que é presbítero ou diácono, um profeta que é presbítero ou diácono, um evangelista que é presbítero ou diácono, um pastor que é presbítero ou diácono, um mestre que é presbítero ou diácono. Se você continuar vendo os dons ministeriais, tem 3 listas na Bíblia de dons ministeriais. Você tem a lista de Efésios, você tem a lista de Efésios capítulo 4, que é essa aqui, você tem a lista de 1 Coríntios 12, que são os dons espirituais, propriamente dito, e você tem a lista de Romanos 12. Se eu não me engano, Romanos 12, vamos ver aqui. Isso, Romanos 12. Então, as listas, as 3... Então, a gente pode continuar essa lista aqui. Ó. Eu parei aqui. Essa aqui são a lista de Efésios. Efésios 4. Mas aqui tem a lista de Romanos e a lista de 1 Coríntios. A lista de Romanos, vou escrever ela aqui em cima. Vou liberar espaço aqui em cima. O quadro está um pouquinho fora de ordem, mas você está acompanhando aí. Então, você não vai se confundir, não. Então, você tem também, além de Efésios, você tem também aqui embaixo, né? Essa continuidade aqui, ó, que eu vou fazer com reticências, vou fazer um asterisco aqui e trazer esse asterisco para cá, dizendo que a lista continua com o que está em Romanos 12. Romanos 12, a partir do verso 3. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um de vós, Igreja de Roma, que não pense de si mesmo além do que convém, antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu cada um. Porque assim como num só corpo, olha a ideia de corpo de novo, Paulo falando da igreja como corpo de Cristo. Assim como num só corpo temos muitos membros, né? Um corpo tem mão, braço, né? Braço, antebraço, mão, dedos diferentes, perna, pé, coxa, orelha, nariz, língua. E se for olhar os membros internos, né, que são os órgãos, estômago, fígado, rim, quantidade de coisas que a gente tem, né, olho, e assim vai. Temos muitos membros, muitos órgãos, mas nem todos os membros e órgãos de um corpo têm a mesma função. Claro que não. O estômago não tem a função da mão. O olho não tem a função do fígado, nem do pé, e assim por diante. Cada um tem a sua função diferente. Assim também nós, conquanto muitos membros de uma igreja, somos um só corpo em Cristo, e membros uns dos outros, ou seja, ajudamos uns aos outros, servimos uns aos outros. E aí Paulo começa a listar outros dons, alguns são iguais, outros diferentes, desse aqui de Efésios. Ele diz assim: tendo, porém, diferentes dons segundo a graça que nos foi dada, a saber, 2 pontos, profecia,
Dom da profecia, que obviamente é o mesmo que aqui o dom de ser profeta. Segundo a proporção da fé. Ministério é outro dom. Então aqui a gente pode incluir, vamos colocar aqui até o verso 8. Então nós temos aqui quais dons? Profecia, que já bateu ali, não vou repetir. Um novo dom, ministério. O que é ministério? Aqui no original grego, diaconia. Ou seja, uma pessoa disposta a servir. E usando até o termo grego, diaconia, provavelmente a pessoa que tem esse dom de ministério vai ser muito provavelmente um diácono, mas pode ser um presbítero também. Porque é uma pessoa que fala assim, eu quero servir, eu quero ter um ministério, qualquer um que está precisando. O que a igreja está precisando? Está precisando de alguém que cuida da cesta básica, então eu vou cuidar. Então ele se tornou um diácono. Estou precisando de alguém que dá manutenção no templo, então eu vou fazer. Então, diácono. Está precisando de alguém que visita nas casas, dando uma palavra de Deus de encorajamento. Então, dom presbiterial, ministério presbiterial, ofício presbiterial, ministério. É a pessoa que está aí, eu estou disponível. Dediquemo-nos ao ministério que temos. O que ensina, esmere-se no fazê-lo. Então já é o mestre, já está repetindo aqui. O que exorta, faça-o com dedicação. A exortação, ela pode ser do pastor, ou pode ser do profeta, pode ser do mestre também. Então, de certa forma, já está repetido. O exorta, o que é exortar? Exortar é animar na fé, é repreender quando está errado, corrigir, é discipular, basicamente. Então, isso vai ter aí bem próprio do pastor, então não vou repetir porque já tem pastor aqui, um pouco do mestre, um pouco do profeta. O que mais que está aqui? O que contribui, o dom de contribuir, veja bem, é um ministério. Contribuir, e aqui está falando financeiramente, tá? Materialmente. Aqui é uma contribuição financeira, material, que é ministério. Então, provavelmente vai ser uma pessoa mais da área diaconal. É uma espécie de ofício diaconal. Ele contribui financeiramente, ele está mais ligado aí à questão material de sustento da obra como um todo. O que presidir é outro dom. Presidir, ou seja, é estar à frente de coisas. Isso aqui é presidir, né? Presidir é estar à frente de coisas. É diferente, né? Não é nenhum desses 5 aqui. É uma pessoa que tem um dom, que tem essa graça de Deus, de poder estar liderando as coisas. Não, vai ter um acampamento ali dos jovens, a gente não tem ninguém, não pode deixar que eu vou cuidar disso, eu vou tomar a frente. Está presidindo um acampamento de jovens. A gente tem que fazer aqui uma campanha de recolhimento de agasalho, está muito frio e tal. Não, eu vou tomar conta disso. Então, ele está presidindo a campanha. Então, o dom de presidir é o dom de tomar a frente das coisas e fazer acontecer. Quem exerce misericórdia com alegria? Então, tem o dom de exercer misericórdia. O que é o dom de exercer misericórdia? Isso aqui está muito ligado à área material também. Certamente estará ligado mais à diaconia, que é a pessoa que ajuda os outros, normalmente mais na parte material. Ele tem misericórdia da pessoa que está sem uma casa para morar, está sem roupa para vestir, está passando um aperto. Ele ajuda de todas as formas. Ele levanta recursos, ele vai ajudar, ele pega na enxada para encher a laje do irmão. É a pessoa que exerce misericórdia, aquele que está ali para ajudar. Ele tem pena, tem compaixão das pessoas e quer ajudar. E você tem a lista de 1 Coríntios 12, né? A famosa lista de 1 Coríntios 12. Então você tem 1 Coríntios capítulo 12, que são os dons diretos, né, do Espírito Santo. Esses aqui também, o Espírito Santo, é claro que está dando graça. O Espírito Santo está envolvido em tudo isso, porque é ele que nos guia. Não tem como alguma coisa ele não está envolvido na nossa vida, tudo ele está. Mas essa lista de 1 Coríntios 12 é uma lista diretamente dita que é a manifestação do Espírito, né? Então, versículo 8 em diante. 1 Coríntios 12, 8 até 11. Então, esse tem 9 dons, né? Os 9 dons do Espírito Santo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Os 9 dons do Espírito Santo. Palavra da sabedoria. Ou seja, uma pessoa que sabe dar um bom conselho, que dá uma palavra certa para a hora certa. Aquela maçã de ouro em bandeja de prata, né? Que é aquela palavra sábia, aquela palavra, nossa, a palavra foi muito sábia, a palavra da sabedoria. Normalmente,
será presbítero, mas pode ser diácono também. O diácono também precisa desse dom. Então, você pode ter um presbítero ou um diácono com a palavra da sabedoria. Também, a palavra do conhecimento. Aqui é a ideia da pessoa que percebe as realidades, tem um discernimento do que está acontecendo e fala, olha, a causa disso aí é isso, isso, isso. Olha, está acontecendo esse problema na sua vida por causa disso, disso, disso. Olha, o que está por trás disso aí é tal coisa. E é uma pessoa que consegue revelar o oculto, não no sentido místico, mas no sentido assim, ele percebe a raiz do problema. Então é a palavra do conhecimento, a palavra do discernimento. É claro que aqui vai estar muito no lado do presbítero, né? Mas diáconos podem ter também esse dom. O que mais? Fé. Fé. É uma pessoa que tem uma fé maior do que o normal num crente, né? O crente tem que ter uma fé normal para ele ser salvo, porque a salvação é pela fé. Mas tem algumas pessoas que porque buscam, porque são exercitadas na justiça, porque já passaram por muita experiência difícil e prevaleceram, porque perseveraram, essa pessoa normalmente tem uma fé maior, é uma fé exercitada, uma fé robustecida. O Espírito Santo ali, ela buscou, o Espírito Santo deu para ela uma fé acima da média, acima do normal. Essa pessoa pode ser tanto um presbítero quanto um diácono, tanto faz. Dons de curar. Pode ser presbítero ou diácono. Um diácono, por exemplo, que cuida de enfermos, que visita hospitais, que está ali ajudando enfermos nas suas casas, visitando os enfermos, levando ali, às vezes, a cesta básica, mas ele tem dons de curar, ele também ora e a pessoa melhora, curada. Pode ser um presbítero também. Operações de milagres. Pode ser tanto presbítero quanto diácono. Profecia. Profecia, de certa forma, já está aqui, né? E já está aqui em Romanos também. Então, profecia aparece nas 3 listas. Discernimento de espíritos. Isso está associado tanto a perceber que tipo de demônio está atuando, ou se o demônio está atuando e como está atuando, mas mais do que isso, o discernimento do espírito do homem também. Não, essa pessoa é falsa, essa pessoa está falando mentira. Ele veio cá, falou isso, mas não é verdade. Tem alguma coisa errada na vida dele, ele está escondendo de nós alguma coisa. Esse é o discernimento de espírito, espírito humano. A outra variedade de línguas e a outra capacidade para interpretá-las, que são dons mais, principalmente de línguas, né? É mais pessoal, para edificação pessoal. Tanto pode para o presbítero quanto para o diácono. A interpretação de línguas funciona como uma profecia, então, na prática, é de volta ao ministério do profeta, da profecia. Então, perceba que o governo da igreja, ele está nas colunas. Tá ok? Aqui está o governo da igreja. Aqui está o governo da igreja. Presbíteros e diáconos governam a igreja. Líderes de ministérios, mesmo que não tenham título de pastores ou de presbíteros, ministérios espirituais, cuidam de vidas, espiritualmente falando, oração, ministério da palavra, discipulado na fé, ensino da Bíblia. Eles são presbíteros mesmo não tendo esse título. É um ministério presbiterial. E os diáconos, que cuidam de toda a parte material, natural, assistência social, são esses 2 grupos que governam a igreja. Então, quando o modelo episcopal coloca o bispo maior que presbítero, está errado. Aí, deixa eu comentar isso que é importante. Nos tempos atuais, o pessoal pegou esse ministério aqui de pastor, ó, esse ministério aqui de pastor, que é um dom, e fez ele ser igual a isso aqui, presbítero. É tão usado que a gente não consegue mais tirar isso, mas a rigor não está certo. A rigor não está certo, porque quando a gente chama alguém de pastor, normalmente a gente está querendo dizer que ele é um presbítero, que ele governa a igreja. E não necessariamente ele tem um dom de pastor, pode ter, mas não necessariamente. Às vezes ele é um evangelista, profeta, ou ele é um mestre, mais do que pastor propriamente dito, no sentido de criar alianças das pessoas com Deus, das pessoas entre si. O que acontece na prática é que, normalmente, as pessoas elas não são só profetas, só evangelistas, só pastores e só mestres, ou só apóstolos. Não.
O que acontece na prática é que as pessoas são preponderantemente algum deles, mas tem uma medida dos outros. Por exemplo, todo cristão tem que ser evangelista, porque a grande comissão, ela diz que todos nós temos que pregar o evangelho. Todos nós temos que pregar o evangelho. Então todos nós somos evangelistas em alguma medida. Ninguém pode falar, não, eu não tenho nada de evangelista. Não é verdade. Tem que ter, porque é uma ordem. Tem que ter, porque você tem que falar de Jesus para as pessoas. Então todo mundo é evangelista, um pouquinho. Mas algumas pessoas não preponderam no dom do evangelismo. Eles evangelizam, mas não com aquela paixão, com aquela ênfase, todo dia, toda hora. Não. Tem outras pessoas que são evangelistas por natureza. Eles são mais do que o normal, mais do que deveriam ser pela grande comissão. Eles estão sempre pensando numa maneira de falar de Jesus, bolando ideias, estão falando para todo mundo que aparece, estão sempre envolvidos. Esse é o tipo de evangelista mesmo. É o típico evangelista. Mas ele pode ser um pouco mestre, ele conhece bastante da Bíblia. E ele pode ser também pastor, um pouco pastor, ele cuida de pessoas. Todos nós temos que ser um pouco pastor, né? É outra coisa, todo mundo tem que ser um pouco pastor. Né? Na verdade, todo mundo tem que ser um pouco profeta, todo mundo tem que ser um pouco evangelista, todo mundo tem que ser um pouco pastor e todo mundo tem que ser um pouco mestre, um pouco. Todo mundo tem que conhecer um pouco da Bíblia e saber ensinar um pouco da Bíblia, pelo menos para os filhos, para os próximos, para si mesmo. Todo mundo tem que saber cuidar de vidas. Pastor essencialmente cuida de vidas. Fazer as pessoas terem aliança um com o outro, com Deus. Discipulado, né? Muito isso. Então todo mundo tem que ser um pouco pastor. Porém, alguns são notavelmente pastores, notavelmente mestres, notavelmente evangelistas, notavelmente profetas, notavelmente missionários, apóstolos. E, às vezes, alguém que está no presbitério, né, que é um presbítero, né, que está governando a igreja na área espiritual, o que prepondera nele, por exemplo, é ser profeta. Não é ser pastor, nem evangelista, nem mestre. O que prepondera nele é ser evangelista, ou o que prepondera nele é ser mestre. Ou o que prepondera nele é ser pastor. Não é verdade que o presbítero tem que ser preponderantemente pastor. Não é verdade. Nada na Bíblia fala isso. Né? Nada na Bíblia fala isso. Que um profeta não pode ser presbítero, ou um mestre não pode ser presbítero, ou um evangelista não pode ser presbítero, ou apóstolo não pode ser presbítero. Nada na Bíblia, que é um missionário, né? Nada na Bíblia diz isso. Então, essa identificação do pastor com o presbitério, que a igreja moderna faz, praticamente não tem como mudar isso mais, é tão disseminado que não tem como mudar isso mais, não é bíblico desta forma. Então, a gente tem que entender isso. Se a gente está falando da pessoa como pastor significando presbítero, ou está falando da pessoa como pastor significando dom ministerial. Não é a mesma coisa. Então, a igreja episcopal, quando criou essa estrutura, não apenas identificou o pastor com o presbítero, mas colocou o bispo acima, ela não está de acordo com a Bíblia. A Bíblia não ensina isso de forma alguma. Porque ao fazer isso, ao colocar um bispo acima dos pastores, necessariamente a igreja quebra esse primeiro princípio. Porque aí Jesus não é o único Senhor mais. O bispo também é. O bispo também é. Porque ele governa a igreja local. Ele manda na igreja local. Não é só Jesus que comanda a igreja local, o bispo também. O bispo também manda. Então, numa igreja episcopal, a rigor, Jesus não é o único Senhor. Jesus é um Senhor e o bispo também. O bispo também. Em algumas igrejas, como a católica, o Papa, que é o bispo maior, ele não é também. Ele é no lugar de. O Papa substitui Cristo como Senhor da igreja. Tanto é que o Papa, um dos títulos dele é Vicarius Dei, né? O substituto de Deus, né? De Cristo. Você vê que o sistema episcopal, ele não permite que você viva este primeiro princípio de igreja saudável. Ou seja, toda igreja episcopal, com o tempo, vai ter problema de heresia e de coisas erradas. Todas, sem exceção. Sem exceção. E as igrejas batistas e os princípios batistas dizem. Por isso que a gente, numa igreja batista de verdade, a gente nunca vai ser episcopal. Nunca. Se uma igreja batista, que chama batista, nós somos igreja batista, mas tem um pastor lá na outra cidade que comanda a gente aqui. Ela não é batista mais. Mesmo que ela chame batista. Ela está chamando de batista de gaiato, porque ela não é batista. Porque a igreja batista de verdade, da gema, ela segue esses 9 princípios. E nunca vai haver um bispo.
Nunca numa igreja batista, jamais vai haver. Uma igreja batista, ela nunca é governada além dela mesma. Quem governa ela, a igreja local, é Cristo, direto. Através dos ministérios, através dos ofícios, mas é Cristo direto. Ela não responde a mais ninguém, é só Cristo. Ok? Vamos voltar aqui agora. Na verdade, normalmente a gente não tem uma igreja só, puramente 100% congregacional, 100% presbiterial e 100% episcopal. A Igreja Católica, por exemplo, que é a mais episcopal de todas as igrejas, nem ela é 100% episcopal. Ela talvez seja 99,99% episcopal. Mas ela ainda ouve um pouco os padres, que são os presbíteros lá, e, de certa forma, elas ouvem um pouco o povo. Pode ter aqui um 0,00001% e aqui 0,001%. Né? Se a gente fosse fazer conta aqui, dando os números só para fazer conta, né? Como se a Igreja Católica fosse assim, 0,0001%. Ouvindo o povo, 0,001% ouvindo os padres, e o resto, né, que é 0,9999, né? Opa. 89%. Porcento não. Aqui já está em decimal, né? 99. 0,1% ouve o povo. 0,01% ouve o povo. 0,1% ouve os padres. E 99,89% é a hierarquia de bispos, arcebispos, cardeais e papa, finalmente o papa, e essa estrutura que comanda, fechando aqui os 100%. Isso seria a Igreja Católica. Nesse caso, onde prepondera muito fortemente o episcopal, a gente chama aquela igreja de episcopal. Talvez, né, uma universal do Reino de Deus seja assim também, uma igreja da graça, não sei, talvez seja assim também. E existe até a igreja episcopal, né, que na verdade é o nome que se dá à igreja anglicana no Brasil. Né? A igreja episcopal e anglicana é a mesma coisa, que também é muito, muito parecido com isso aqui. Pois bem, talvez menos, eu não conheço muito bem, para não ser leviano. Eu não sei se chega a ser os percentuais iguais a esses aqui na igreja episcopal anglicana. Talvez ela distribua mais aqui, talvez. Mas o próprio nome diz, ela é episcopal, tem hierarquia. Também não existe nenhuma igreja 100% congregacional. Uma igreja batista que se diz congregacional, eu já fiz parte de uma, de governo congregacional. Existe uma igreja que chama igreja congregacional, por causa do governo congregacional. Mas existem igrejas batistas que dizem que tem governo congregacional, mas não é verdade, não é 100%. Muitas decisões são tomadas pelos pastores e líderes e levam na assembleia da igreja só para ratificar, ou às vezes nem leva, a decisão já foi tomada e a igreja simplesmente vai aceitar. Então não existe também 100% aqui. Mas se preponderantemente for aqui, a congregacional não é a melhor forma de governo. A presbiterial seria a melhor forma, alguns chamam de governo republicano, né? Governar a igreja de modo republicano, quer dizer, tem representantes que cuidam daquilo que é comum a todos, e seriam os presbíteros e diáconos. Eu digo que a gente deve ficar principalmente com esses dois aqui. O governo está aqui, algumas coisas congregacional, outras coisas presbíteros e diáconos e outras instâncias. Aqui na IBCL nós somos um governo presbiterial congregacional. Grande parte das decisões são tomadas por Assembleia da Igreja, uma parte importante, no Estatuto já prevê isso, e uma outra parte é pelos líderes da Igreja, presbíteros, diáconos, os líderes da Igreja. Isso faz com que decisões sejam tomadas por pessoas mais maduras, não cansa tanto a Igreja, não causa escândalo, e a gente leva para a Igreja aquelas decisões importantes para a Igreja como um todo tomar. Então, essa é a forma de governo aqui da IBCL, presbiterial congregacional, que é, essencialmente, a forma pela qual as igrejas batistas convencionais, né, aquelas que são batistas mesmo, usam. Né? Às vezes eles chamam de congregacional, mas na verdade é presbiterial congregacional. Não é congregacional puro. Então nós seguimos a mesma linha.
Muito bem. Com isso, nós vimos o primeiro princípio. Eu vou ter que fazer mais uma lição. Então não vai ser o fim hoje, não. Eu vou gravar mais uma para poder correr os outros princípios. Vamos falar do segundo princípio. A Bíblia é a única regra de fé e prática. Esse é outro princípio, né? Se você precisar copiar isso aqui, você pode travar o vídeo, você vai ter a tela toda, dá para você copiar. Eu vou apagar aqui agora para colocar o segundo princípio. A Bíblia é a única regra de fé e prática para uma igreja de Jesus. Essa regra, esse princípio, melhor dizendo, é muito importante. A Bíblia é a única regra, a única fonte de doutrina da igreja, a única fonte autorizada de doutrina do que é certo ou errado, da revelação sobre Deus. O que não estiver de acordo com a Bíblia deve ser rejeitado pela igreja. A igreja não deve, de forma alguma, aceitar que ensinos e procedimentos contrários à Bíblia sejam feitos, mantidos dentro de uma igreja local. Então, o segundo princípio, a Bíblia é a única regra de fé e prática. Algumas pessoas dizem que a gente deveria dizer é o único princípio. Eu vou colocar os dois. É o único princípio e única regra. Regra seria uma coisa mais pormenorizada e princípio seria uma coisa mais geral. A unicidade outra vez. A Bíblia é a única regra, o único princípio de fé e prática. Né, de doutrina, de ensino, fé e de prática, comportamento. Aqui na IBCL nós obedecemos isso. Apesar de que a gente lê outros livros e se baseia em outros materiais, mas o compêndio de teologia da IBCL e de uma igreja saudável é a Bíblia, antes de tudo. Ou seja, uma igreja boa, saudável, é uma igreja que tem uma teologia bíblica. Isso é muito importante. Alguém vai dizer, mas toda teologia não é bíblica? Não, tem muita teologia não bíblica. Mas a igreja não deveria ter sempre uma teologia bíblica? Deveria, mas nem todas têm uma teologia bíblica. O que é a diferença? A diferença é a seguinte, numa igreja que tem teologia bíblica, ela estuda a Bíblia, entende a Bíblia e forma doutrinas. Então, as doutrinas da igreja, os ensinos da igreja saem da Bíblia. Numa igreja de teologia não bíblica, né, que tem uma teologia, vou chamar de não bíblica, e tem igrejas com teologia não bíblica, e são até bem conhecidas por aí. A Igreja Católica é um exemplo. Mas não é só ela, tem outras. Testemunhos de Jeová tem uma teologia não bíblica. Mormons tem uma teologia não bíblica. Ela formula as doutrinas e empurra em cima da Bíblia essa doutrina. Como se isso aqui fosse possível, né? Vou botar entre aspas aqui, ó. Ou seja, os homens lá, os líderes, inventam doutrinas da cabeça deles, que convém a eles, e fazem tentar descer por goela abaixo na Bíblia. A Bíblia tem que aceitar isso aqui que eu inventei. Vamos dar um exemplo das Testemunhas de Jeová. Testemunhas de Jeová, os líderes das Testemunhas de Jeová inventaram a doutrina que Jesus não é Deus. Cabeça deles. E eles forçam a Bíblia para a Bíblia dizer que Jesus não é Deus. Como é que eles fazem? No caso deles, eles adulteram a Bíblia. Adulteram a Bíblia. Vão lá em João capítulo 1, versículo 1, e corrompem a tradução. Põe Deus com D minúsculo, põe o artigo 1 indefinido para Jesus como Deus, porque João capítulo 1, versículo 1 diz que Jesus é Deus. Diz que Jesus é Deus. Como é que as testemunhas de Jeová corromperam? João capítulo 1, o Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1, o Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1, diz que Jesus é Deus. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, ou o Verbo é Deus. O Verbo é Jesus. Então o Verbo é
Deus. Só tem Deus com D maiúsculo. Só tem sentido falar em Deus com D maiúsculo. O que os testemunhos de Jeová fizeram? Eles escreveram assim, ó, Jesus é um Deus com D minúsculo. Se você tiver uma Bíblia Testemunho de Jeová, a tradução do Novo Mundo, que eles chamam, né? Vê lá para você ver, vai estar escrito assim, eles enfiaram essa palavra que não existe no original e puseram D minúsculo para Jesus, que não está no original, não faz sentido dizer que Jesus é um Deus com D minúsculo. Então isso aqui é uma corrupção, é isso aqui. Eles inventaram essa doutrina que Jesus não é Deus e forçaram na Bíblia, no caso deles, adulterando a própria Bíblia. Diferente, por exemplo, da Igreja Católica com imagem de escultura. A Igreja Católica não teve coragem de adulterar a Bíblia. Eles não fizeram isso. Eles não foram lá e corromperam o texto sagrado. Aí você lê lá, em Êxodo capítulo 20, não farás para ti imagem de escultura, proibindo fazer imagem de escultura, proibindo ser devoto a elas, adorá-las ou usá-las para fins religiosos, devocionais. É uma proibição direta lá em Êxodo 20. Né? Você pode abrir a sua Bíblia, inclusive a Bíblia Católica vai falar isso também, porque a Bíblia Católica, como eu disse, não foi adulterada. A Igreja Católica não teve coragem de adulterar a Bíblia, as testemunhas de Jeová tiveram coragem de adulterar. A Igreja Católica não teve coragem. Então você vai ler lá no versículo 4, Êxodo 24. Êxodo, capítulo 20, versículo 4. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, ou seja, você não vai usar nem para fins devocionais. Porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. E continua. O que a Igreja Católica faz? Ah, não, mas assim, a gente acha que pode sim fazer imagem de escultura, não tem problema não. Toma cuidado para não adorar, mas você pode ser devoto, você pode pôr ela na sua casa para te abençoar, na igreja pode ter, a gente pode fazer uma procissão carregando ela, que é dando culto, desobedecendo claramente o mandamento. Mas o que eles falam na Igreja Católica? Não, porque nós, Igreja Católica, nós temos autoridade sobre a Bíblia para a gente mudar ela. Então, em vez de eles adulterarem a Bíblia, eles se colocam acima da Bíblia, ou seja, a Bíblia não é a única regra de fé e autoridade na Igreja Católica. O Papa é, os concílios são, a tradição da igreja, o magistério da igreja, as decisões conciliares, as bulas papais, ou seja, a própria Igreja Católica na sua liderança é acima da Bíblia, porque pode descumpri-la sem problema algum. Então, na Igreja Católica, assim como nas Testemunhas de Jeová, a Bíblia não é a única regra de fé e prática. Numa Igreja Batista, é. Aqui diz, não farás para ti imagem de escultura. A gente não faz. Não faz. Ah, não fazemos, porque a Bíblia é a nossa regra de fé e prática, a nossa única regra de fé e prática. Jesus é Deus, porque em João 1 está escrito, no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era e é Deus. Então, não há discussão. Isso, então, é o segundo princípio. E nós, IBCL, cumprimos ele à risca. Terceiro princípio. Base bíblica para isso? Nossa, tem demais da conta. João 10, 35. João 10, 35. João 17, 17. Nossa, tem base bíblica demais da conta. Eu vou pôr só alguns poucos aqui, só para não ficar sem alguns versículos. Mas é demais da conta. 2 Timóteo 3, 14 a 17. Salmo 119 inteiro. Salmo 19. Meu Deus do céu, eu punho aqui muitas citações bíblicas mostrando isso. Terceiro princípio. Pessoas nascidas de novo e que receberam o batismo nas águas é que formam uma igreja. Pessoas nascidas de novo e que foram batizadas nas águas é que formam a verdadeira igreja. É que formam uma igreja. Outra vez eu vou deixar aqui filmando para você poder pegar. Não sei se meu computador está atrapalhando ver o quadro. Está atrapalhando? Não. Então está aqui. Eu vou chegar até esse terceiro princípio, vou parar por hoje. Na segunda que vem, nós vamos ter mais uma lição para continuar os outros princípios. E a gente explicar, então, finalmente, nesse curso sobre a doutrina da igreja, o que é uma boa igreja, como a igreja deve ser, como ela deve funcionar. E vamos continuar falando de nós, IBCL. Como que nós somos. Terceiro princípio, para a igreja ser saudável e boa. Pessoas nascidas de novo, ou seja, convertidas de verdade,
que aceitaram Jesus, confessaram Jesus como Senhor, se arrependeram de uma vida de obras mortas e que foram batizadas nas águas, tem que ser batizada, é que formam a igreja local. Base bíblica para isso, por exemplo, temos muitas bases bíblicas, mas vamos dizer, por exemplo, Marcos 16, 15 e 16. Como é que você lê lá em Marcos 16, 15 e 16? As próprias palavras do nosso Senhor Jesus Cristo. Quem crer, e portanto nascido de novo, e for batizado, será salvo. Em outras palavras, isso aqui que a gente falou sobre a igreja, somente pessoas salvas podem formar a igreja. Os membros da igreja não podem ser pessoas não salvas, tem que ser pessoas salvas. Somente pessoas salvas podem ser ou são membros da igreja local. A igreja local não pode colocar no seu rol de membros pessoas que não são salvas. Então, alguém que não é batizado nas águas não pode fazer parte da igreja. No rol de membros, pode frequentar. Frequentar pode. Frequentar sem problema. Não pode fazer parte do rol de membros, não pode ser considerado membro da igreja. E pessoas também que não se converteram, não aceitaram Jesus, não nasceram de novo, também não podem fazer parte. Então, esse princípio é muito importante. Isso significa, por exemplo, que a gente não batiza criancinhas, né? Criancinhas pequenas, que não sabem o que está acontecendo. Porque se a gente batizar uma criancinha pequena, ela foi batizada, mas ela não nasceu de novo. E a ordem que Jesus deu é quem crer e for batizado. Primeiro crê, primeiro nasce de novo, depois é batizado. Sendo o batismo apenas a confirmação exterior e pública desse fato interior, que é o novo nascimento, a conversão por dentro. Então a gente não batiza criancinha. Não fazemos o pedobatismo, né, como se diz, que é o batismo de criancinhas. Porque não faz sentido, a gente está quebrando essa lei. Ah, mas então meus filhos, enquanto eles não forem batizados, não aceitarem Jesus por eles e forem batizados, não podem fazer parte do rol de membros? Do rol de membros, não. Fazem parte da igreja no sentido de que são filhos de membros. E terão suas atividades, serão evangelizados, terá atividades para eles, terá ali um ministério de criança para cuidar deles. Outra coisa, a criança não precisa ser batizada para ser salva, porque ela é naturalmente salva. Aí um pai e uma mãe falam assim, mas se o meu menino, minha menina morrer, vai para o inferno? Não, enquanto eles são crianças, eles estão protegidos pela salvação infantil. Jesus disse que das crianças é o reino dos céus. Então, uma criança, ela não precisa arrepender-se de seus pecados e nascer de novo e batizar para ser salva, porque ela já é salva. Das tais é o reino de Deus, das crianças é o reino de Deus, elas já são membros naturais do reino de Deus. Quando elas atingirem a idade que tem consciência do pecado, que não é a mesma para toda criança, algumas são mais cedo, outras são mais tarde, né? Os judeus consideram 13 anos, mas isso é só porque eles consideram, pode ser bem antes disso, não há necessidade, é só um número que eles colocam, uma idade. Quando seu filho ou sua filha tiver consciência que ele é pecador e ela é pecadora e precisa aceitar Jesus para ser salvo, então ser batizado, aí eles se tornam salvos pela fé em Jesus e pelo batismo e serão colocados no rol de membros, porque eles precisam aceitar Jesus por si, serem batizados para eles serem salvos. Enquanto eles estão com pais, a ficha de membro tem o nome dos filhos, pode participar da ceia, criança pequena, aqui na IBCL pode. Eles participam pelos pais, junto com os pais, na fé dos pais. Então pode participar. Mas e depois que eles tiverem consciência do pecado? Aí não, eles têm que aceitar Jesus, serem batizados para então passarem a participar. Então esse é outro princípio, né? A gente não batiza crianças. Também aqui está embutido a ideia de que é por imersão o batismo, o padrão ouro do batismo nas águas é imersão. Padrão ouro, né? Padrão ouro, perfeitamente bíblico, imersão. E a gente sempre tenta batizar por imersão, 99,99% das vezes. Só quando a pessoa não pode é que a gente faz a opção prata, né, que eu vou chamar aqui. Nem vou falar prata, não. A opção, né, que é a aspersão, que é quando a pessoa não é mergulhada, mas sim é aspergido água sobre ela. E só nos casos em que a pessoa está doente,
impossibilitada por alguma coisa. Minha avó, por exemplo, se converteu com 95 anos e não tinha como batizá-la nas águas, a gente batizou por aspersão. Meu sogro também se converteu com 93 anos, também não tinha como batizá-lo nas águas por imersão, nós batizamos nas águas por aspersão. E um caso ou outro, nós evangelizamos um rapaz na UPA, né, o irmão Jean, evangelizou um rapaz na UPA, ele se converteu, ele estava ali no leito da enfermidade, queria ser batizado de tudo quanto é jeito, não podia trazer ele para a igreja ou para um batistério, a gente então batizou ele por aspersão no leito do hospital. Então, às vezes a gente faz por aspersão, mas o padrão ouro, que é a regra, né, bíblica, que tem todo o significado, preserva todo o significado do batismo, é a imersão. Aqui na EBCL a gente faz por imersão também, a não ser em raríssimas exceções. Então, com isso, nós estudamos 3 princípios, e no próximo a gente vai procurar terminar os outros princípios. Até lá, então.